Existe algo que você precisa entender hoje. Prosperidade com Deus não começa no bolso, começa dentro de você. Muita gente desiste dos próprios sonhos porque olha para a realidade atual e pensa, não tem como. Mas o problema é que estão olhando com olhos humanos aquilo que precisa ser visto com fé. Você não foi criado para viver uma vida limitada, travada ou cheia de medo. Existe um propósito maior sobre a sua vida, algo que vai além das circunstâncias que você está enfrentando agora. E mesmo que hoje pareça difícil, mesmo que as portas estejam fechadas, isso não significa que Deus parou de agir. Às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. É no escondido que Ele fortalece, molda e alinha o seu coração com aquilo que Ele já preparou para você viver. Talvez você esteja cansado. Talvez já tenha tentado várias vezes e nada aconteceu como você esperava. Mas desistir agora seria abrir mão de algo que ainda está sendo construído. Prosperidade não é apenas dinheiro. É paz, é direção, é viver sabendo que você está no caminho certo. E quando Deus está no controle, até aquilo que parece atraso se transforma em estratégia. Então, não desista. Porque aquilo que Deus começou na sua vida, Ele não abandona no meio do caminho. Você precisa tomar uma decisão hoje. Parar de medir o seu futuro pelo que está acontecendo agora. Porque se você continuar olhando apenas para o presente, você vai limitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Muitas pessoas estão travadas porque acreditaram mais nas dificuldades do que nas promessas. Deixaram que o medo falasse mais alto do que a fé. E aos poucos, foram enterrando sonhos que Deus nunca pediu para desistir. Mas deixa eu te dizer algo com muita clareza. O fato de ainda não ter acontecido não significa que não vai acontecer. Existe um tempo de preparação que quase ninguém vê. Um processo silencioso onde Deus está organizando coisas que você nem imagina. Enquanto você acha que está parado, Deus está movimentando pessoas, criando oportunidades, abrindo caminhos que ainda não chegaram até você. Só que tudo isso exige uma coisa: confiança. Porque prosperidade com Deus não é sobre controle, é sobre entrega. Talvez você queira entender tudo, ter todas as respostas, saber exatamente como vai acontecer. Mas Deus não trabalha assim. Ele quer que você ande pela fé, não pela visão. E a fé, muitas vezes, vai te fazer continuar mesmo quando nada ao seu redor faz sentido. Então não pare agora. Não volte atrás. Porque o que está sendo preparado é maior do que aquilo que você está vendo. Existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas. A vontade de continuar e o cansaço de tentar. E talvez esse seja exatamente o seu caso hoje. Você ainda acredita, mas já não tem a mesma força de antes. Já não tem a mesma empolgação, a mesma esperança. E sabe por quê? Porque você olhou demais para o tempo, e pouco para quem fez a promessa. Quando o tempo passa e nada muda, a mente começa a criar dúvidas. Pensamentos como, será que não é para mim? Será que eu entendi errado? Será que Deus realmente está comigo? E sem perceber, você começa a se afastar do seu propósito. Mas escuta isso com atenção: Deus não se atrasa. Ele trabalha em um tempo diferente do seu. Enquanto você está contando dias, Ele está construindo algo eterno. O problema é que a maioria das pessoas desiste no meio do processo. Elas param exatamente quando estão mais perto de viver aquilo que tanto pediram. O processo não é fácil. Ele exige paciência, fé e principalmente resistência. Porque nem sempre você vai sentir vontade de continuar. Nem sempre você vai ver sinais de que está dando certo. Mas é nesses momentos que a sua decisão precisa ser mais forte do que o seu sentimento. Você não pode desistir só porque está difícil. Você não pode abandonar aquilo que Deus colocou dentro de você por causa de um momento. O que Deus plantou em você tem valor. E tudo aquilo que tem valor passa por processo. Existe uma verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar: nem todo atraso é perda, muitos são livramentos. Quantas vezes você pediu algo com tanta força, mas não recebeu? Na hora doeu, pareceu injusto, pareceu que Deus não estava ouvindo. Mas hoje, olhando para trás, você percebe que se tivesse acontecido do seu jeito, teria dado errado. Deus não trabalha apenas para te dar algo. Ele trabalha para te preparar para sustentar aquilo que Ele vai te entregar. Porque de nada adianta viver um sonho sem estar pronto para mantê-lo. Prosperidade sem estrutura destrói. Bênção sem preparo vira peso.
E é por isso que, antes de abrir portas, Deus fortalece o seu interior. Ele trabalha no seu caráter, na sua fé, na sua forma de pensar. Ele te ensina a confiar, mesmo quando não entende. Talvez você esteja pedindo crescimento, mas ainda está pensando pequeno. Talvez esteja pedindo portas, mas ainda não está preparado para o que existe do outro lado. E Deus, que conhece tudo, não vai te colocar em algo que pode te destruir. Então, ao invés de reclamar do tempo, comece a entender o processo. O que você está vivendo hoje não é o fim. É uma fase de construção. E tudo aquilo que é construído com Deus tem base firme. Pode demorar, mas quando acontece, ninguém derruba. Existe um momento na caminhada em que tudo parece parado. Você ora, acredita, continua tentando, mas nada muda. Nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhuma direção clara. E é exatamente aí que muitos desistem. Porque é fácil continuar quando tudo está fluindo. Mas quando o cenário não muda, quando o esforço não parece trazer resultado, a mente começa a te sabotar. Você começa a pensar que talvez não seja capaz, que talvez não seja para você. Só que esse é o ponto mais perigoso, quando você começa a duvidar daquilo que Deus já colocou dentro de você. Entenda uma coisa, o fato de você ainda ter esse sonho no coração já é um sinal. Deus não planta algo dentro de você por acaso. Se esse desejo ainda está vivo, é porque existe um propósito ligado a ele. O problema é que muitas pessoas querem colher sem permanecer. Querem viver o resultado sem atravessar o processo. Mas com Deus, cada etapa tem um sentido. Até o silêncio tem propósito. Até a espera tem valor. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Deus está fortalecendo sua fé. Está te ensinando a confiar além do que você vê. Está construindo em você algo que vai sustentar o que está por vir. Então, não abandone o caminho só porque está difícil. Não desista só porque ainda não aconteceu. Porque, muitas vezes, o que parece o fim, é exatamente o ponto de virada. Chega um momento em que você precisa parar de esperar sentir, e começar a decidir continuar. Porque se você depender apenas da motivação, você vai parar no meio do caminho. A fé verdadeira não é sustentada por emoção, é sustentada por decisão. Você não continua porque está fácil, você continua porque sabe em quem tem confiado. Prosperidade com Deus exige constância. Mesmo quando ninguém vê. Mesmo quando não tem reconhecimento. Mesmo quando parece que tudo ao redor está avançando, menos você. E aqui está algo forte. Comparação é uma das maiores armadilhas que podem te fazer desistir. Você olha para a vida de outras pessoas e pensa que está atrasado, que ficou para trás, que perdeu tempo. Mas você não conhece o processo delas, e muito menos o plano de Deus para a sua vida. Cada caminho é único. Cada promessa tem um tempo específico. E aquilo que Deus tem para você não pode ser substituído por nada que você vê nos outros. Enquanto você se compara, você se enfraquece. Mas quando você decide confiar, você se fortalece. Talvez ninguém esteja reconhecendo seu esforço agora. Talvez ninguém esteja vendo o que você está construindo. Mas Deus está. E isso já é suficiente. Continue. Mesmo cansado. Mesmo sem entender. Mesmo sem ver resultado. Porque quem permanece, vive. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu coloco diante de ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece o coração, conhece as lutas, conhece os pensamentos que ninguém mais vê. Está escrito na tua palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmos 37 versículo 5. E é exatamente isso que estamos fazendo agora, entregando tudo. Os sonhos, os medos, as dúvidas, as incertezas. Senhor, existem pessoas aqui que estão cansadas. Pessoas que quase desistiram. Pessoas que já choraram em silêncio, perguntando se ainda vale a pena continuar. Mas a tua palavra também diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40 versículo 31. Então renova agora. Renova a fé, renova a esperança, renova a força para continuar. Onde existe desânimo, traz ânimo. Onde existe confusão, traz direção. Onde existe medo, libera paz. Porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Romanos 12 versículo 2. Mesmo quando não entendemos,
confiamos. Senhor, toca agora no interior de cada pessoa. Alinha os pensamentos, fortalece o coração e levanta novamente quem já estava pensando em parar. Que essa pessoa sinta agora que não está sozinha. Que o Senhor está presente, trabalhando, cuidando, preparando cada detalhe. E que a fé comece a crescer novamente, mais forte do que antes. Pai, continua falando profundamente com cada coração agora, porque o Senhor conhece aquilo que ninguém mais vê. O Senhor sabe dos sonhos que foram guardados, das promessas que parecem distantes, das vezes em que essa pessoa pensou em desistir. Mas a tua palavra diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29 versículo 11. Então, Senhor, que essa verdade invada agora a mente e o coração de quem está ouvindo. Tira todo o pensamento de derrota. Remove toda voz contrária que diz que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não é possível. Porque a tua palavra também declara: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4 versículo 13. Fortalece agora, Deus. Levanta essa pessoa por dentro. Porque talvez por fora ela esteja seguindo, mas por dentro já estava cansada, já estava sem força. Senhor, que a tua presença venha trazer vida novamente. Que onde havia dúvida, comece a nascer fé. Onde havia medo, comece a nascer coragem. A tua palavra diz também: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30 versículo 5. Então muda esse cenário. Transforma esse momento. Que essa pessoa entenda que essa fase não é o fim. Que ainda existe um caminho, ainda existe um propósito, ainda existe algo preparado por ti. E que, a partir de agora, ela comece a se levantar com uma nova mentalidade, confiando mais, acreditando mais, permanecendo mais. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, entra nas áreas mais profundas da vida dessa pessoa. Aquilo que ela nunca contou para ninguém, aquilo que ela guarda em silêncio, aquilo que pesa no coração. O Senhor disse na tua palavra: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Salmo 55 versículo 22. Então nós lançamos agora toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, nas tuas mãos. Porque sabemos que o Senhor cuida. Está escrito também: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6 versículo 33. Então alinha agora, Deus, o coração dessa pessoa com o teu reino. Ajusta as prioridades, fortalece a fé, direciona os passos. Senhor, abre portas que ninguém pode fechar. Faz caminhos onde parece não existir saída. Libera oportunidades que vão além do entendimento humano. Porque a tua palavra declara: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Filipenses 4 versículo 19. Então supre agora, em todas as áreas. Emocional, espiritual, financeira, familiar. Que essa pessoa comece a viver uma nova fase. Uma fase de crescimento, de provisão, de respostas. E mesmo que ainda não veja, que ela continue crendo. Mesmo que ainda não tenha acontecido, que ela continue confiando. Porque quem confia no Senhor, não é abalado. Pai, em nome de Jesus, eu entrego agora cada vida que chegou até aqui. Nada foi por acaso. O Senhor conhece cada detalhe, cada lágrima, cada momento de silêncio onde só essa pessoa e o Senhor estavam presentes. E a tua palavra diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Filipenses 1 versículo 6. Então nós declaramos: não vai parar no meio. Não vai terminar em frustração. Não vai acabar em desistência. Porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Agora, Deus, toca profundamente nesse coração. Arranca toda dúvida, todo medo, toda insegurança que tentou paralisar essa pessoa. Quebra toda palavra negativa que foi lançada contra a vida dela. E levanta agora uma fé inabalável. Porque está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8 versículo 31. Então não importa o tamanho da luta, não importa o que esteja acontecendo, maior é o Senhor. Senhor, libera agora uma nova força, uma nova visão, um novo ânimo para continuar. Que essa pessoa volte a sonhar, volte a acreditar, volte a confiar como nunca antes. E que a partir de hoje, ela não ande mais pelo que vê, mas pelo que crê.
Que a paz que excede todo entendimento invada agora. Que a presença do Senhor seja real, forte, palpável. E se essa palavra falou com você, se você recebe essa oração, declara com fé: glória a Deus e amém.